Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Leandro Zavan, estou aqui para entrevistar Jaqueline da Selva. Ela que é coach, analista comportamental e formadora também de analistas, né? Tudo bem, Jaque? Boa tarde. A intimidade já, ó, Jaque. Tudo bem? Tudo bem, Leandro. Um prazer estar aqui contigo. É uma excelente oportunidade de falar um pouco sobre comportamento, que é a minha grande paixão. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Ô, Jaqueline, eu que agradeço, tá? E por disponibilizar parte da sua agenda, né, nesse finalzinho de ano. Hein? Acredito que a agenda deve estar cheia, não só em termos profissionais, mas também em termos pessoais, né? Obrigado mesmo aí pela atenção, tá? Podemos começar? Tá preparado? Estou pronta, vamos lá. Falar de comportamento é tão gostoso que eu estou sempre pronta. Oh, que bacana. Eu vejo Fica à aí no seu vontade. serviço. Fica à vontade para me chamar de Jaque, viu? Tá tranquilo. Mas né, depois do treinamento que eu passei por você, mas isso é um tema para os próximos vídeos. É isso. Ô, Jaque, vamos lá então. Vamos começar, como se diz aqui, né, do início. Quem que é Jaqueline? Jaque, eu venho acompanhando o seu trabalho, né, em termos de formação, suas postagens, seus artigos. Quem que é a Jaqueline? Jaqueline, uma boa pergunta, né? A gente costuma falar tanto de comportamento e tudo mais, mas quem sou eu? Então, eu sou mulher, mãe, filha, né? Coach, formadora de analistas DISC, mas antes de qualquer coisa, eu sou uma apaixonada por pessoas. E eu descobri isso de uma forma bem dolorosa, inclusive, né? Porque a minha experiência com o estudo do comportamento, ela vem de uma necessidade que eu tive de melhorar os meus relacionamentos, de entender melhor as pessoas, de me comunicar melhor com as pessoas, para poder explorar mais até aquilo que eu conhecia e poder transmitir o meu conhecimento também. Isso já faz algum tempo, já faz 6 anos, né, que eu trabalho com o DISC, mas a paixão é mais antiga ainda. Que bacana. Jaqueline, alguma coisa em especial, assim, na sua história que você pode revelar pra gente aqui, né? Que te fez se interessar ainda mais pela ciência do comportamento? É interessante mesmo, né, essa questão que às vezes certos episódios que acontecem no nosso dia que nos desperta aí para determinado tipo de abordagem, de prática, de estudo, né? Alguma coisa que você possa dividir com a gente aí que te chamou mais atenção na sua vivência, né? E que despertou interesse pelo comportamento, pela ciência do comportamento? Esse interesse ele já vem de muito antes, né, dessa situação que eu comentei agora. Esse interesse ele vem lá da minha infância. Então, eu sempre gostei muito de conversar com os meus amigos, de ouvir os amigos. E quando eu fui amadurecendo na adolescência, no início da idade adulta também, até uma das minhas opções de vestibular foi psicologia, mas por uma questão de mercado eu optei pela administração. Mas a psicologia sempre ficou lá, né? Como uma grande paixão e talvez como um projeto para o futuro. Mas o que aconteceu é que no ano de 2010, eu já vinha trabalhando na administração há bastante tempo e consegui alcançar aquilo que muita gente busca, que é o nível gerencial, que é administrar pessoas, que é liderar. E a gente busca e se prepara da melhor forma, mas eu estava preparada tecnicamente. Mas não estava preparada para lidar com as pessoas, com a diferença do comportamento, para compreender as pessoas. Então, isso para mim foi o maior desafio. Liderar pessoas com um estilo comportamental diferente do meu. E eu simplesmente não entendia por que eu conseguia me relacionar tão bem com algumas pessoas, aquelas da minha área, e com outras pessoas de outros departamentos. Esse relacionamento ele era tão nebuloso, ele era tão complicado. E eu fui buscar essa resposta. Eu sempre gostei daqueles testes de autoconhecimento. Imagina, qualquer teste de autoconhecimento, né? Revistinha, internet, tudo. Eu fazia tudo. E eu pensei, deve haver algo que possa me dar essa resposta rápida, de uma maneira mais simples. Eu preciso descobrir isso. E numa das minhas madrugadas, porque eu gosto muito de trabalhar à noite, eu funciono muito bem à noite, então numa dessas madrugadas eu me deparei com um teste pela internet. E assim começou a minha familiarização com o DISC, esse aprofundamento no DISC. Foi esse teste que eu encontrei e que, de repente, me proporcionou um conhecimento maior sobre mim, sobre o meu comportamento, e eu resolvi levar isso para a empresa, com estratégias para recrutamento, para seleção, enfim. E aí começa toda uma história, toda uma jornada. Que bacana. E é interessante você falar isso, né, Jaque, porque a gente pode relacionar aí com diversos estudos, né? Daniel Goleman, por exemplo, Augusto Cury, né? A questão das emoções no que se refere à tomada de decisão, de comunicação, de relacionamento.
E outro aspecto também que me chamou a atenção desde já é essa questão de buscar algo mais palpável, né? Porque uma coisa é você fazer um teste, né, de Facebook, por exemplo, que tem muito comum, que é até divertido. E outra coisa é, de fato, fazer um teste mais calcado ali em aspectos mais técnicos, né, mais fundamentados, e assim por diante. Jaque, em relação a hoje, né, você também é administradora, né? Sim. Hoje em dia, como você vê o campo do comportamento nessas variáveis que você comentou? Relacionamento, empregabilidade, carreira, ofício como coach, enfim, né? Relacionamentos aí no sentido amplo, né? A gente está sempre interagindo. Como é que você vê o campo do comportamento, ciência do comportamento? Eu vejo de uma forma muito positiva. Cada vez se busca mais o autoconhecimento, cada vez se busca mais a compreensão de propósito, de missão de vida. Cada vez mais as pessoas buscam dentro de si as respostas, e isso, com toda certeza, facilita, no mínimo, auxilia o relacionamento com as outras pessoas. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu me torno empática, mais eu me torno tolerante, mais eu posso contribuir com as outras pessoas, e isso vai facilitar o meu relacionamento. Eu deixo de exigir tanto das pessoas para auxiliar as pessoas a desenvolverem características que são importantes no relacionamento interpessoal. Então, eu vejo que são diversas as áreas do conhecimento, diversas são as ciências que hoje estudam o comportamento, e são diversos enfoques, mas que todos eles levam ao mesmo caminho, né, que é o autoconhecimento. Então, são fontes muito diversas, dentro da psicologia, dentro da própria psicanálise, como algo à parte, dentro da astrologia, que é uma forma também que outras pessoas utilizam, o próprio DISC, que não é estudado dentro do curso de psicologia, mas que faz parte da ciência do comportamento. Então, são diversas as formas que se vem buscando hoje para que a gente possa, então, realmente manifestar aquilo que é de melhor dentro de cada um de nós. Existem diversos livros, hoje está muito na moda falar da psicologia positiva, né? A gente pode falar que o Marston, que foi o criador do DISC, ele foi o precursor da psicologia positiva, falando que primeiro a gente tem que entender o que nós temos de bom, para depois a gente trabalhar os nossos gaps, os nossos pontos. Que bacana. Então, muito antes de se criar o termo, muito antes de se popularizar, ele já tinha essa visão, né, de falar daquilo que é bom, de falar daquilo que é importante e que é relevante no nosso comportamento, e não só dos pontos a serem desenvolvidos. Então, eu vejo que o comportamento está sendo cada vez mais explorado, e eu fico muito feliz de ver que existe todo um movimento, né, de pessoas muito sérias pesquisando, trabalhando e difundindo cada vez mais as ciências do comportamento. Nossa, que bacana. Jaque, é muito interessante conversar com você sempre, né? A gente mal começou aqui essa série de vídeos e já tive alguns insights aí com você. Admiro demais seu trabalho, e você me chamou um negócio que você falou, uma coisa que me chamou muita atenção. Essa questão que é muito comum a gente ouvir semelhante atrai semelhante, no sentido de características, né? Isso é fácil, né? Lidar com gente parecida com você é fácil. Mas a questão é que nem sempre a gente pode escolher e nem se deve escolher em algumas coisas, que é o caso, por exemplo, de um pai e mãe que tem filhos de personalidade completamente diferente, ou vice-versa, né? O filho lida com o pai e com a mãe, relacionamentos empresarial, no que se refere a líder-liderado, né? Uma equipe multicultural, né? Vamos dizer assim, e que impacta aí na questão da personalidade também. Então é muito interessante, a partir do momento que você me faz pensar aqui, que a partir do momento que a gente amplia essa possibilidade de ver o outro por uma ótica peculiar, né? Envolvendo aí a questão da personalidade, do comportamento em si, da identidade comportamental, você fica mais transita, né, entre esses perfis, né, com mais facilidade. Então, você amplia essa ideia de lidar só com o que te convém, né, só com o semelhante, né. Exatamente. Característica. Isso é um dos temas que a gente aborda muito na formação de analistas, principalmente porque eu trabalho basicamente com coaches hoje. Também há gestores de recursos humanos, líderes, mas basicamente são coaches. E o coach tem essa peculiaridade, né, de trabalhar com as pessoas para buscar o melhor dentro das pessoas, usando as ferramentas do coaching. Mas, como semelhante atrai semelhante, então o que acontece? O coach que for mais extrovertido vai atrair para si pessoas mais extrovertidas. Os que são mais introspectivos vai atrair pessoas introspectivas.
E quando vem alguém diferente, porque pode acontecer, como essa pessoa vai lidar, como o coach vai lidar com o seu coachee, que é tão diferente. Então, muitas vezes chega para mim, nossa, eu nunca trabalhei com alguém assim, como é que eu interajo com essa pessoa? Como é que eu lido com essa pessoa? Então, quando a gente tem esse conhecimento dos perfis, a gente começa a compreender de que forma o outro pensa, de que forma ele estrutura seu pensamento, de que maneira ele vai reagir, quais são os medos, as tendências comportamentais desse outro perfil, o que facilita a nossa interação com outros perfis. E quando a gente começa a compreender isso de uma forma positiva, o nosso ganho ele é imenso. Porque o momento que eu consigo me relacionar com alguém de um perfil diferente, eu tenho inúmeros ganhos. As pessoas pensam de uma maneira diferente, a lente que ela enxerga o mundo é diferente da minha. E se eu consigo ultrapassar as barreiras dessas diferenças, eu consigo trocas, eu consigo interação. Então, eu tenho muitos ganhos me relacionando com pessoas diferentes. Então, quando a gente vai montar uma equipe, e eu fiz isso por muitos anos, eu procurava pessoas com perfis semelhantes, mas com características muito diferentes. Então, eu conduzi equipes de analistas, né, como gerente financeiro durante muitos anos. Mas eu sempre gostava de colocar uma pessoa que tinha uma característica forte analítica por conta da atividade, mas com um perfil forte também executor, para transformar aquela equipe em algo mais ágil, para dar aquela pimenta na equipe, aquela ação. Às vezes um comunicador na equipe também, para dar uma relaxada, para que aquele momento também possa ser mais descontraído. Claro que todas as pessoas, elas devem ser também treinadas a lidarem com esses diversos perfis. Então, um líder que consegue ter uma equipe multicomportamento, pensando dessa maneira, né, tendo representantes de diversos perfis, é possível, então, que esse líder tenha um resultado muito melhor do que alguém que procura sempre perfis iguais. E, geralmente, o líder vai buscar perfis iguais ao seu, porque ele vai saber lidar melhor com aquelas pessoas. Isso eu te falo porque é um erro que eu também cometi. Então, é muito fácil falar disso. Mas é muito mais interessante quando a gente consegue se libertar disso e lidar com pessoas diferentes. Assim, a gente tem uma riqueza muito maior de troca nas equipes. Nossa, faz muito sentido. É muito interessante. Me fez lembrar até aquele Jack Welch, né, do ex-CEO da ex-presidente, né, da General Electric, GE. Ele comentou sobre isso, essa questão de equipes com personalidades diferentes, né, comportamentos diferentes, mas que se somam no objetivo, na sua finalidade, né, como equipe, né. Muito interessante o que você comentou. Muito interessante mesmo. Ô, Jaque, então, aproveitando aí uns seus comentários, quero entrar numa outra etapa aqui agora. Já que você falou sobre o DISC, o que é o DISC aí? Fala um pouquinho sobre isso. Que de fato é a metodologia DISC, tão falado aí no coach, nas empresas, né? Recrutamento de seleção, liderança. O que é o DISC? Bom, o DISC, na verdade, ele é uma metodologia, né? Ele veio de um livro que foi escrito em 1928 por William Marston. Esse cara, ele resolveu pesquisar o comportamento das pessoas normais, porque muito se fala no disfuncional, e isso não é de hoje, né? É antigo, estudar o que não funciona, estudar o que não serve e querer consertar o que está errado. A gente tem muito disso, é uma característica humana, né? Consertar o que está errado, transformar aquilo que não está de acordo. E o Marston, ele tinha desejo verdadeiro de encontrar aquilo que é o normal das pessoas, para que as pessoas possam se sentir bem dentro da sua própria pele, se sentir bem consigo mesmo. Então, ele escreveu esse livro, ele fez muitas pesquisas, utilizando diversas áreas do comportamento. Lógico que, considerando a época que ele fez, algumas informações eram um pouco mais limitadas do que hoje, como, por exemplo, conhecimento em neurologia, em biologia. Então, ele utilizou todas as ciências que ele tinha contato e conhecimento na época, e começou a identificar, então, que existiam 4 perfis comportamentais. Existem outros pesquisadores, né, isso não é de hoje, isso vem lá da antiga Grécia, que foi estudado por Hipócrates também, o pai da medicina, depois foi estudado por Jung, mas, ao contrário do que muitos dizem, o trabalho do Marston não foi embasado nesses estudos anteriores. Ele veio de um estudo independente, mas que concilia com esses estudos anteriores. O que me deixa realmente muito tranquila, porque a gente chega num consenso, né, diversos caminhos levando a um conhecimento e a uma estrutura, né, dos 4 perfis, e cada um vai abordar de uma forma distinta e cada um tem a sua riqueza.
Então, diz que ele se transformou num livro, né? Na verdade, uma metodologia de escrita num livro, que é As Emoções das Pessoas Normais, e que ficou esquecido durante um bom tempo, porque naquela época ninguém se interessava pelo normal. Muitos anos depois, um outro pesquisador resgatou esse livro e ele sim criou o primeiro assessment. Isso lá na década de 40. Então, imagina, na década de 40 foi um assessment à mão, a punho, né? Tendo que ser validado no tete-a-tete, no 1 a 1. Lá na década de 80 é que esse assessment foi se transformar num software que hoje a gente conhece como o DISC, né? A marca DISC. Na verdade, não existe o DISC, existe uma empresa que foi a precursora, que lançou o primeiro assessment informatizado, que registrou como marca. Né? Os demais utilizam DISC, o nome da metodologia, que todos esses instrumentos são embasados no mesmo livro, no mesmo histórico, né? Que é As Emoções das Pessoas Normais, nesse mesmo livro lá de 1928. Então, hoje, a gente encontra diversos instrumentos no mercado que são embasados nesse mesmo livro. O que seria esse termo aí, Jaque, assessment? O que seria para quem não conhece, né? O que seria isso? Assessment significa avaliação. 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 Tem muita gente aí nos assistindo, além de coach, né? Seu trabalho é vasto aí. Isso. Jaque, interessante. Interessante. Eu vi até uma matéria há pouco tempo comentando sobre o olhar do comportamento, ou da psicologia, ou de outras ciências, para o disfuncional, né, igual você comentou aí, das pessoas não normais, vamos dizer assim, no conceito que o autor traz, né, tem várias discussões sobre isso. E de fato, é muito interessante, né, esse desajuste entre eu e o meio, né, e o foco que até então tinha, daí talvez veio a psicologia positiva e outras abordagens da própria psicologia, do coach, a PNL e assim por diante, tratar aquilo que... melhorar aquilo que está bom, né? Ou está médio ali, né? Ou seja, explorar alguns aspectos positivos da pessoa, né? E não só trabalhar aquilo que está errado ou que tem que ser corrigido, vamos dizer assim. Interessante essa abordagem, né? Que até então a ciência do comportamento era mais visto por essa ótica, né, de corrigir, né, de melhorar pessoas disfuncionais. Sim, de entender, né, basicamente entender qual era a causa daquela disfunção e tratar a causa da disfunção. Então, com essa nova ótica, nós buscamos identificar quais são os pontos mais relevantes do comportamento daquela pessoa, quais são os pontos fortes daquele comportamento, quais são as forças daquele ser, para que a gente possa, então, deixá-lo fortalecido, com autoestima bacana, para que, num segundo momento, ele vá desenvolver aquilo que lhe falta, mas que lhe falta dentro da sua própria percepção, e não da percepção do outro. Uma das questões que eu observo, que eu já fiz muitas devolutivas, para pessoas que buscavam trabalho, para líderes em desenvolvimento, funcionários, hoje para coaches, para coaches. E, em geral, o que a gente percebe? Uma distância significativa entre aquilo que a pessoa é e o que está sendo exigido do meio. E essa distância, ela fere. Essa distância está sempre dizendo que a pessoa não é boa o suficiente. E que a pessoa tem que modificar muito do seu comportamento para que ela seja legal, para que ela seja aceita, para que ela tenha um bom desempenho. Sendo que, muitas vezes, o que é necessário é aceitar o que tem de bom e fortalecer o que tem de bom. Nossa, que bacana. Então, esse eu diria assim, que é o maior significado do estudo do comportamento, né? E o DISC vem contribuir dessa forma, porque ele vai pontuar o que aquela pessoa tem de comportamentos favoráveis. E só num segundo momento que a gente vai trabalhar aquilo que precisa realmente ser trabalhado, de acordo com o que o cliente acredita diante dos seus objetivos e suas metas. Que bacana. Acho que essas palavras aí em especial vai libertar muita gente aí, já que realmente, eu até li isso uns tempos atrás no artigo, sobre essa pressão, né, do indivíduo do meio, né, essa relação entre identidade e adaptação de aspectos sociais ali, daquela cultura específica, daquele meio específico. E é um conflito às vezes, né, gera até terapia, né, em alguns casos aí extremos, se tratando especificamente dessa temática, evidentemente, né.
Ô, Jaque, depois eu vou te pedir para falar um pouco mais sobre essa questão do devolutivo. Tem muita gente me mandando mensagem me perguntando sobre isso, mas vamos falar um pouco mais adiante, de forma mais específica.